Ok, por isso eu vou partilhar o ecrã e a matéria, por isso isto é o terceiro, vou expandir a página, não é? Vou aqui aos laboratórios, à terceira aula do laboratório, e tem aqui este conjunto de exercícios. Já agora, tem também na parte das soluções, tem os exercícios resolvidos, ou pelo menos uma proposta de resolução, mas, enfim, vamos tentar fazer isto na aula, que tem mais interesse, ok? Eu penso que as soluções não estão até ao fim, mas de qualquer maneira, isto são exercícios que saíram nos testes anteriores, testes e exames anteriores, por isso já ficam com uma ideia do que é que pode surgir nesta área da propagação. Isso nós demos vários tipos de propagação, consistência de nó, consistência de arco, consistência, ou seja, propagação que mantém consistência de nó, de arco, de caminho e consistências mais elevadas. E consistência, um caso particular da consistência de arco, que é a consistência de bounds, por isso de limites, em que só se vêem os valores limites, só se tentam validar os valores limites dos domínios. Por isso, sem mais vamos a este problema, ok? Por isso, considerem a seguinte rede de restrições, em que todas as variáveis têm domínio 1, 2, 3, ok? Exceto as variáveis A e I, por isso esta e esta, que também têm o domínio 0. As restrições binárias podem ser do tipo E ou tipo O, em que as do tipo E quer dizer que a soma tem que ser par, por isso tem a mesma paridade, os valores de B e D. Os de O têm paridade diferente. Por isso B e C, se um é ímpar, o outro é par. Okay? Eventualmente, o zero, portanto, o zero é compatível com tudo. Okay? Por isso, E e O com zero, não há problema. Por isso, a primeira pergunta que é feita é: perceberam, está claro o problema? O problema, quer dizer, a rede de restrições, as restrições dos domínios, etc. Por isso, qual é que seria o pruning, por isso o corte nas domínios das variáveis, por isso como é que diz pruning? Enfim, o corte no domínio das variáveis, se tivessem um algoritmo que mantinha, ou um sistema que mantém a consistência de nó. Ok? Por isso, primeiro, consistência de nó. Agora vamos começar a fazer perguntas aí a vocês, que é para não ser sempre eu a falar. João Diogo, como é que você resolvia isto? Por isso, o que é consistência de nó e o que é que seria a redução dos domínios se a consistência de nó fosse mantida? Doutor, eu acabei de chegar, vou ser sincero, mas consistência de nó é quando era o mais simples de todos, não era? Depois é que era o arco e depois é que era o coisa. Okay. Exato. Por isso a consistência de nó é satisfazer as restrições unárias. Exato. Restrições que só envolvem uma variável. O que é este caso aqui, nesta situação? Então é que cada uma delas tenha respeito aos valores do domínio, ou não? É que haja restrições unárias, primeiro, não é? Certo, certo. Todas as restrições que aqui estão são binárias. Ok? Uhum. Por isso, não há restrições unárias a satisfazer, o sistema é consistente novo. Ok. Okay? Por isso, esta é fácil. E consistência de arco, ok? Aqui já tem que satisfazer as binárias. Enfim, o que é a consistência de arco? Tem que ter suporte na outra variável. Na outra, ok? Então, olhando para aqui, o que é que O professor, Sim? a ligação quebrou, eu não ouvi nada do que o professor disse, mas era quando tinha que ter suporte na outra variável, não era? Exatamente. Por isso, o que é que a consistência de arco faz neste caso? Por exemplo, a variável B. A variável B pode ser 1, 2, 3, não é? Os domínios podem ser 1, 2 e 3. Será que qualquer um valor tem suporte nas outras variáveis? Por isso, na D, C e A? Por isso, 1. Tem algum suporte na A ou não? O professor tinha dito que quando era E,
tinham que ter a mesma paridade, não é? Ímpar ou par. É even, é paridade, é igual a paridade ou é paridade diferente. E o zero dá com todos, ok? Ok. Por isso, o 1 daqui, Então tem tenho algum que ter. valor no A? Eu acho que sim. Qual? Eu acho que tem paridade quando é ou não. Com o quê? Quando o arco é. Porque Exato. não pode Mas ter quais outra são os paridade. valores de A que suportam o valor 1 aqui? Então, 1 e 3. Neste caso, 3. Quando o B é 1, o A tem que ser 3. 1, 3 e 0, ok? Certo, ok. 0 também dá, ok? Então 1 e 3 dá. E aqui, no C? Então vai ser 0 e 2. Não, você não tem 0. O 0 só tem o A e o I, ok? Ok. O Então A é e o 2. I é independente. Por isso, neste caso, só tem o 2, ok? Certo. E nesta? Então só tem o 0 e o 3. 1 e 3. 1 e o 3, desculpa. Ok, por isso o 1 tem suporte em todas, não é? E o 2? Certo. O 2? Sim, o B pode tomar o valor 1, 2 e 3. O valor 1 fica cá porque tem suporte nas outras, não é? Uhum. E o valor 2? Então o valor 2 tem suporte em A porque tem 0, mas não tem Zero. suporte em D. Tem suporte em D? Não. Não tem suporte em D, porque não há mais nenhum par. O D só pode ser 1, 2 ou 3. Tinha que ser 1 ou 3, portanto não tem. Porquê é que tem que ser 1 ou 3? Então, porque para ser, respeitar o E, Não, mas tinha que ter se a o mesma B for paridade. 1, o D tem que ser 1 ou 3, não é? Mas se o Certo, B mas se o for B for 2, 2, o D não tem suporte, não tem valor possível. porquê? Então, tinha que ser par ou não? Sim, e quais são os valores possíveis para o D? Nenhum, porque não pode ser 0. Não era só o A e o I que podiam ser 0. Não, mas o D pode ser 1, 2 ou 3, não é? Eu pode repetir os valores? Não é repetir. Vamos lá ver. Neste momento, Ok, todos podem então ser 1, pode 2 ser. ou 3, não é? Certo, certo. Então Se este tem for que ser 1, também. se o B for 1, o D tem que ser 1 ou 3, não é? Certo. Se o B for 2, o D Se tem o que B ser for a sua. 2, o D pode ser 2, não é? Aliás, Certo, o certo. B Agora não terá que podia ser 2, fazer. não é? Se o B for 3, é 1 e 3 à mesma, não é? O B ser 1 ou o B ser 3, do ponto de vista de D, é igual, tem que ser 1 ou 3, não é? Estava a pensar era que quando um valor de uma variável tomava um certo valor, a outra não podia ter, mas como é tão grande não fazia sentido também. Portanto, Não, sim, quando mas é isto, 2 tem que ser 2. ela ainda não tomou nenhum valor. Eu estou a perguntar se ela tomasse esse valor, não é? O D tinha que ser 2. Se o B fosse 2, o, E teria que ser, o D teria que ser 2, não é? Certo. E o C teria que ser 1 ou 3, não é? Ser O. Uhum. Se o B for 3, o C teria que ser 2, não é? 2. Uhum. O D teria que ser Teria que ser 1 ou 3. 1 ou 3 e o Ou A, 0. Ah, não, 0 podia ser 1 ou 3. exato, se o B fosse 3, o A podia A ser, ligação voltou a quebrar-se. mas estão a ouvir ou não? Agora estou, agora estou. Ele está gravado, por isso eventualmente com estes cortes mesmo assim, mas isto de qualquer maneira acho que dá para ir entender. Por isso, ou seja, se o B O fosse professor 1, disse que 2 ou o D 3, era 1 ou 3, não é? exato, todos os valores de B têm suporte nas variáveis, nos vizinhos, não é? Por isso o B não, fica, não corta nenhum valor do domínio. Está certo? Certo. E no D, Uhum. o que é que acontece? Se o D for 1, é a mesma coisa, não é? Se o D for 1, Uhum. o B e o F têm que ser o quê? Se não é, terão que ser o quê? 1 e 3. 1 ou 3. 1 ou 3. E o C e E terão que ser, 2, 2. terão que ser 2, não é? Isso. Uhum. Se o D for 2, o B e o F terão que ser 2, não é? E o C e o E terão que ser 1 ou 3, não é? Já estão a ver que, não vamos fazer todas, mas basicamente É qualquer típico. valor, qualquer valor numa variável tem suporte noutras variáveis, não é? Por isso, à partida, a consistência de arco não faz moça. Ou seja, todos os valores das variáveis mantêm-se
nos domínios das variáveis. Não é? E agora, consistência de caminho. Consistência de caminho, já viram, é quando duas variáveis, ou uma combinação de duas variáveis, pode ser estendida para uma terceira variável. Okay? Por isso, o que acontece aqui, por exemplo, agora temos que ver quais são as duas variáveis, temos que ver as combinações, não é? Por isso, o que acontece com o B e com o D? Se eu fixar duas variáveis, elas têm que ter a mesma paridade, não é? Será que existe um valor em C que é compatível com os valores de B e D? Existe um valor, sim. À partida não há problema, não é? Se B e D forem 1 ou 3, o C Exato. pode ser 2, não é? Se o B for 2 e o D for 2, o C pode ser 1 e 3. Por isso aqui à partida também não há problema, pelo menos nestas do meio, não é? E aqui nestas da ponta, como é que é? B e C têm que ter Paridade diferente. paridades diferentes. Então que valor é que pode ter o A? Um e 3. Não pode ser 1 e 3. Se este for 1 e 2, por exemplo, pode ser 1 e 2. B e C podem ser uma ser par e outra ser ímpar. Por isso um deles é 2. O outro é 1 ou 3, não é? Vamos admitir que é 1. Então, o A tem que ter a mesma paridade dos dois. Que não consegue, é impossível. É impossível, exceto que 0. Tem de ser o A 0. pode ser 0. Exato. Não é? Por isso, se vocês mantivessem consistência de caminho, ou um sistema que mantenha consistência de caminho, fixava o valor de A a 0. Mas se for D e E, por exemplo, o C já não daria, porque o C não pode ter o valor 0. Não, mas daí não tem problema, porque daí são diferentes paridades, não é? Certo, certo, mas depois com o path consistency para o C. Está bem, mas um é O e outro é E. Ah, tem razão, certo, Ou certo. seja, o E tinha que ter a mesma paridade do C C. e ambos têm paridade diferente do D, por isso não há problema. Mas se o C tivesse um arco E para D, já não daria, porque seria como se fosse há bocadinho com A. Aí seria como este triângulo, não é? Exato, Não e aí dá. já não dava porque o C não tinha o valor 0. Exato, aí não havia compatibilidade. Neste caso não é tão mau, porque garante que o A tem que ser 0 e a mesma razão para o I, não é? É a mesma coisa, tem um O, um E e um E, por isso o I tinha que ser 0. Agora, será que mantendo a consistência de arco seria suficiente para obter soluções sem backtracking? Ou seja, uma coisa é não cortar valores, não é? Outra coisa é garantir que à medida que se vão dando valores, não é necessário fazer backtracking. Não é? O que é que vos parece? Hã? Bom, vamos começar pelo B. Não é? Imaginem que dão o valor B dá um valor 1. O que é que aconteceria se vocês dessem o valor? Agora já deram o valor 1. Se tiverem que voltar para trás, têm que fazer backtracking. Não é? Vamos assumir que o B é 1. O que é que acontece a seguir? Alguma coisa que possa propagar? Bom, pelo menos nestas 3, não é? O que é que acontece ao C? Só pode ser 2. Se o B for 1, o C só pode ser 2, não é? E o que é que acontece? Agora depende do que é que vem a seguir, não é? Mas o que é que acontece ao A? Tem que ser 0. Aí tem que ser 0. Se o B for 1, isto fica 2, fica 0. O que é que acontece ao D? Tem que ser a 1 ou 3. 1 ou 3. O E tem que ser, por causa do 2, também tem que ser 1 ou 3. Mas basicamente não há problema, não é? A partir da altura em que puseram aqui 1, vai tudo 8, quer dizer,
há alternativas. Este pode ser 1 ou 3 também, não é? Mas quer seja 1 ou 3, não tem backtracking, não é? Porque obriga este também a ser 1 ou 3, obriga este a ser 2, 2, 1 ou 3, e depois quando for 1 ou 3 e 2, está 0 aqui, não é? Por isso, se começarem pelo B, não tem problema, não é? Onde é que podem ter problema? Começar pelo A ou pelo I. Exato. Se vocês começarem pelo A, qual é o problema que pode haver? É começarem com o A que seja diferente de 0, não é? Aliás, com o A igual a 0, não é? Porque nós já vimos com consistência de caminho, o A tem que ser 0. Mas só com consistência de arco vocês não sabem se o A não tinham nada fixado para o A, não é? Por isso, se começarem com o A igual a 1, o que é que vai acontecer? O B teria que ser 1 ou 3, não é? Estão a ouvir ou não? Sim. Okay? Se começassem com A igual a 1, o B teria que ser 1 ou 3. O C teria que ser 1 ou 3. Isso falhava. Ou seja, tinham que fazer backtracking no A. Estão a ver? Não era um backtracking muito complicado. Era bastante... Não tinham dado muitos valores a muitas variáveis. Praticamente, isto é o chamado shallow backtracking, porque dão um valor e verificam logo que não é possível antes de dar valor a outras variáveis. Não é? De qualquer maneira, existe algum backtracking. Ok? Dúvidas sobre este? Bom, então, se não têm dúvidas, passamos aqui para o próximo. E agora, quem é que está aqui mais? Passa agora para o Guilherme, ok? Por isso, temos aqui uma rede com várias variáveis, A, B, C, D por fora e E, F, G, H por dentro. As de fora têm domínio 1, 2, 3. As de dentro têm domínio 2, 3, 4. As restrições são todas de diferença, ok? Variáveis vizinhas têm que ser diferentes. Ok. Node consistency. O sistema é consistente no ou não? É o mesmo que o problema 1, porque não há consistências unárias. Não há restrições unárias, por isso Isso, exatamente. consistência de nó está garantida. Esta é sempre aquela clássica. E consistência de arco? Também me parece que sim, porque atribuindo um valor a qualquer variável, sempre outro valor para outra variável. Ok, desde que os domínios sejam pelo menos 2 valores, as restrições de diferença são sempre garantidas, não é? Garantidas no sentido que não fazem cortes no domínio, não é? Porque se eu tiver 2 valores aqui, 2 valores aqui, de certeza que um não há de ser igual a um dos outros, não é? Há de haver um que é diferente do primeiro e há de haver um que é diferente do segundo, porque eles não são os dois iguais, não é? Por isso, neste caso, tudo bem. Agora, suponhamos que nós mantemos consistência de arco, isso no momento no início não faz nada, mas o que é que aconteceria se o A fosse colocado a 2? Ou seja, no início não havia nada. O A podia ser 2, 3 e 4. Aliás, 1, 2 e 3. O que é que acontecia se o A fosse 2? O B tinha de ser 1 ou 3. 1 ou 3. O mesmo para o D. O D tinha que ser 1 ou 3. O H podia ser 3 ou 4. Exato. O mesmo para o F. Ou seja, as vizinhas iam ter algum corte, não é? O corte dos 2, mas depois isso não se propagava mais, não é? Todas mantêm 2 valores no domínio, por isso se estas 4 mantêm valores no domínio, há sempre valores nestas 3 variáveis que faltam, que são compatíveis com cada uma delas, não é? Por isso, até aqui tudo bem. Agora, imaginem que temos a mesma temos a mesma consistência de arco, mas afinal o A e o B só podem tomar os valores 2 e 3.
Todas as outras podem ser 1, 2 e 3 cá em baixo, 2, 3 e 4 nas do meio, não é? O problema torna-se impossível? Vamos lá ver se conseguem perceber porque é que o problema é impossível. Ok? Por isso, se o A e B fossem 2 e 3, Guilherme, o que é que podia ser o E? O E ou F? Não, isso é um E. O E, por cima. Tinha de ser 4. O E tinha que ser 4, não é? Depois, se este for 2 ou 3, se este é 4, o que é que o F teria que ser? Ou 2 ou 3. O que não é o B. Tinha de ser diferente do B. Ok? Teria que ser 2 ou 3, não é? Da mesma razão, o que é que este poderia ser? Este também teria que ser... este teria que ser 2 ou 3, não é? Este Sim, teria sim. que ser 2 ou 3, não é? Vamos ver. Por isso, este teria que ser 4. Se este é 4, este teria que ser 2 ou 3. O B também tinha que ser 2 ou 3. Então, que valores é que pode tomar o C? Podia ser 1. Sim, só podia ser 1. Só podia ser 1, ok? Então agora vamos aqui para este lado. Isto é um bocado chato, mas é... Ok, este tem que ser 4, não é? Que valores é que o H pode tomar? Ou 2 ou 3, mas tem de ser diferente do A. Por isso estes dois têm que ser 2 ou 3, não é? O que é que pode ser o D? O D não tem. O D pode. Se o C tem de ser 1, se Não, o A não, e o não H pode tem de ser. ser. Só olhando para aqui, não é? Ok. 1 Só olhando para tem de aqui, ser o 1. D também teria que ser 1, não é? Sim, exato. Que é a consciência de arco, se olhamos para. Só olhamos... Não, eu agora não estou a fazer consistência nenhuma, estou a fazer só... Enfim, ver as Ok. combinações possíveis, não é? Não estou a ter cuidado de saber o que é que estou a fazer, estou só a ver o que é que dá, não é? Depois, a seguir é que já vamos pôr alguma coisa com a consistência. Por isso, olhando para estas duas, não é? Eu vejo que esta tem que ser 4, não é? Se esta tem que ser 4, estas têm que ser 2 ou 3. O H e o F, não é? Se estas têm que ser 2 ou 3, como o A e o B também têm que ser 2 ou 3, o C e o D tem que ser 1. O que é impossível porque C e D têm que ser diferentes, não é? Exato. Por conseguinte, o problema, se estes dois de cima só tiverem os valores 2 e 3, o problema torna-se impossível. Ok? Era isso que era preciso, não era preciso explicar em consistência de arco, não, nada. É só fazer, digamos, este raciocínio. Não é? Agora, a quarta pergunta é, como é que é? Será que eu consigo obter essa impossibilidade sem backtracking? Apenas por consistência de arco? Não. Vamos ver. Se eu tiver aqui o A, suponhamos que eu ponho o A igual a 2, não é? O que é que acontece ao B? Terá que ser, neste caso, terá que ser igual a 3, não é? Assumindo que o valor A é fixado a 2, não é? O B é fixado a 3, só é compatível com 2, só é compatível com 3. E agora, este valor aqui, como é que é? Tem de ser 4. Porquê? Porque A é 2, B é 3, esses dois valores, pronto, já foram ocupados. Mas isso aí é que é a diferença de consistência. Eu olho para o E e vejo assim, o E pode ser 2, 3 e 4. Sim, é arco. Ok? O 3 é compatível com este. É compatível com este, mas não é compatível com este. Por isso o 3 sai, ok? O 3 tem que sair. E o 2 também, não é? Por isso fica aqui só o 4, de facto. Ok? E agora, 4 com 3, este dá 2, ok? Se este for 2, se for 2, obrigado a ter 3. E se for obrigar este a ter 3, este tem que ser 4, ok? Agora, por consistência de caminho, o que é que são estes dois? Se este for 4.
que é que estes valores, o que é que estes têm? Possibilidades é que tem o H 3 e e 2, quer dizer, a ordem é que... Mas o H tem de ser o valor oposto ao A, seja se o A é 2, H é 3 e o F é a mesma lógica para B. Por isso estes são diferentes ou não? Eles são diferentes de alguma forma, não é? Sim, sim. Mas têm os dois valores possíveis, não é? Por isso este pode ser 3 e este ser 2. Está certo? Se este for 3 e este for 2, como podem ser 2 ou 3, o G mantém-se, não é? Ok, vamos lá ver. Um pode ser 2, outro pode ser 3. Se este for 2, este pode ser... O que está aqui, como isto era 2, isto era 3, este pode ser 1. E agora o problema é que o C também tem de ser um que é impossível. Ou seja, com consistência de arco, eventualmente, embora eu não conseguia ver a impossibilidade logo à partida, basta colocar o A um valor, não é? Basta fixar o A um valor que, por propagação, consigo perceber que o problema é impossível, não é? Mas é preciso primeiro atribuir o valor de A, o valor qualquer a A. Antes de atribuir o valor a A, eu não consigo perceber que o problema é impossível, não é? E se usasse path consistency? O que é que a consciência de caminho me garantia? Reparem que a consistência de arco não obriga o E a ser 4. Só depois de atribuir o A igual a 2 é que eu verifico o E igual a 4, não é? Mas à partida, em consistência de caminho, o único valor de B compatível com A obriga um a ser 2 ou outro a ser 3, independentemente de qual dele é que é 2 e qual é que é 3. Por isso, obriga este a ser 4. Isso aí não tem hipótese. A única maneira de estender uma atribuição A e B à variável E é pôr a E igual a 4. Okay? Se o E for igual a 4, a única maneira de estender 2, 3 e esta com 4 é garantir aqui 2, 3. Não há outra hipótese, não é? 4 não pode ser, este terá que ser 2, 3. Eu não sei se este é 2, se é 3. E também não sei se este 2 é 3, mas um deles tem que ser 2, outro terá que ser 3, não é? E a única maneira de estender 2, 3, 2, 3 para esta é tornar diferente, um é 2, outro é 3, não sei qual deles, mas o C tem que ser 1. Por isso, antes mesmo de atribuir valores às variáveis, o C é fixado a 1 se eu forçar consistência de caminho. Ok? Por outro lado, em consistência de arco, se eu puser aqui o A igual a 2, tudo bem, mas se pusesse aqui o E igual a 2, a E igual a 4, se calhar também conseguia sem backtracking, não? Mas é possível fazer sem backtracking. Fixando o A igual a 2, por exemplo, já me garantia que sem backtracking os valores aqui seriam a inconsistência, por isso a impossibilidade neste caso era verificada, não é? Mas era preciso. Diga. É necessário provar para consistência de caminho quando já provámos para consistência de arco? Não, a primeira parte que ele é impossível está resolvido, não é? Sim, sim. O que é impossível. Não interessa como é que eu descobri. Sim, mas já okay? provámos que é possível obter impossibilidade sem backtracking. Para arc consistent. Não, mas com arc consistency é diferente. É dizer assim, à partida, com arc consistency, eu não tenho valor nenhum do domínio. Ok? Por isso, vocês olham para a rede como está e dizem, vamos impor arc consistency. E fica tudo na mesma. Ok? Como fica tudo na mesma, vocês então vamos começar a fazer o labeling, por isso, a enumeração, não é? Vamos atribuir valores às variáveis e ver o que acontece. Se tiver sorte, não tenho que fazer backtracking, consigo chegar até ao fim sem fazer backtracking.
tiver azar, dou valores às variáveis e a da altura descubro que fiz a asneira e tenho que voltar para trás. O que acontece é que se eu tivesse a usar consistência de caminho, o que nós fizemos aqui na realidade foi consistência de caminho, eu verifico logo à partida que nem sequer preciso atribuir valores às variáveis, percebo logo que o problema é impossível, não vale a pena perder tempo. Este problema é pequeno também, o backtracking nunca seria muito grande, mas de qualquer maneira, se vocês atribuíssem o valor, bem, no caso do limite, se vocês atribuíssem aqui um valor que fosse 2, por exemplo, ok? Que é compatível com 2 tem suporte em 3, 2 tem suporte em 3. Se vocês fossem nabos e começassem por aqui com E igual a 2, o que é que acontecia? Tinham que forçar o A com consistência de arco. Tinham que forçar o A a ser 3, o B a ser 3, depois falhava. Tinham que fazer backtracking. Ok? Por isso, começando com o E igual a 2, vocês tinham que fazer backtracking. Se começarem com o E igual a 4, não sei se teriam que fazer backtracking, porque estes mantinham-se 2 e 3, este mantinha-se 2 e 3, não acontecia nada, não acontecia nada e não acontecia mais nada. Ok? Ou seja, se começassem pelas variáveis do meio, no caso de começarem com o E igual a 2, uma delas igual a 2, porque isto é tudo simétrico, não é? Se começassem com uma igual a 2, a 4, não acontecia nada. Só mais tarde aqui iam descobrir que ia dar asneira. Ok? Se pusessem aqui o valor igual a 4, esta ficava 2, 3, esta ficava 2, 3, esta ficava 2, 3, esta ficava 2, 3. Todas têm 2 valores, não acontecia nada. Tinham que continuar a fazer outra atribuição e só depois é que percebiam que dava asneira. Okay? No limite, vocês punham esta igual a 4, a seguir esta, ainda podiam pôr esta igual a 4, e só depois é que descobriam a asneira. Se forem, enfim, espertos ou se tiverem sorte, começando por aqui por uma destas, começando com o valor de 2, verificam que o valor de 2 não é possível, ok? Por aquilo que nós vimos, não é? 2 não é possível, teria que ser 3 aqui, aqui teria que ser 4, enfim, tínhamos, se este fosse 4 e se este fosse 3, este tinha que ser 2, 2 e 3 tinham que ser 1, etc. Ou seja, vocês faziam o 1, e na realidade, quer dizer, estou a dizer que não há backtracking, mas há backtracking, porque tinham que fazer A igual a 1, falhavam. E tinham que fazer depois o backtracking para, então vamos tentar, aliás, desculpem, se o A fosse igual a 2, descobriam que era impossível, não é? Apenas por consistência de arco. Bom, se descobriram que é impossível, então tem que tentar o A igual a 3. Por isso havia backtracking. Só por backtracking é que descobrem que o problema é impossível. Estão a ver a diferença? Sim, sim. Por isso. E, enfim, no caso do A, o backtracking era rápido, era shallow backtracking. Ou faziam com A igual a 1, ou com A igual a 2, falhavam, A igual a 3, também falhavam e falhavam tudo. Se tivessem azar e começassem com o E, começassem com E igual a 4, depois iam pôr o G igual a 4, enfim, isto era o pior caso, não é? Começavam com E igual a 4, G igual a 4, depois falhavam. Iam falhar com 4, 4, este tinha que ser 2, 3, depois tinham que dar um valor a este, por exemplo, tinha 2 e aqui, depois a coisa falhava. Então, nessa altura, o backtracking que vocês faziam era para G igual a 2, não é? Tinham começado com o E, depois iam para o G, tinham que fazer backtracking, nem sequer era para a primeira, tinham que fazer backtracking para a segunda. E já estão a ver que, enfim, haverá mais hipóteses de backtracking e a impossibilidade não é logo apanhada, não é? No entanto, fazer a consistência de caminho, que é o mais, que revela imediatamente que o problema é impossível, também tem um custo, não é? Porque isto que nós estamos a fazer aqui de cabeça, se vocês pensarem em termos de testes que é preciso fazer, testar todas as combinações de dois valores para estender a uma terceira, há várias combinações de dois valores aqui, porque há 1, 2, 3, há 8 variáveis, combinações de 8 variáveis, 2 a 2, são
56. Não, metade disso. Por isso são 28. Está muita coisa dentro do path consistency, ok? Para manter path consistency tinham que fazer muito mais testes. Neste caso valia a pena, mas geralmente não vale a pena, ok? Fazer path consistency é uma coisa que é pesada normalmente. Bom, se perceberam esta, vamos para a próxima. Ok. Já agora quem é que vem a seguir é o Bernardo. Okay? Por isso, temos aqui agora uma rede também de restrições em que as variáveis têm todos os valores 1, 2, 3, 4. Ok? As restrições binárias com diferente P é a mesma coisa que há bocado o O, não é? Por isso tem que ser paridade diferente. Se uma é par, a outra é ímpar. As restrições, as outras, de B para E, maior quer dizer que o B tem que ser maior que o E e o E tem que ser maior que o A. Okay? As outras são todas de diferente paridade. Ok? Isso é o problema. Todos os valores têm que ser 1, 2, 3 e 4. Tem que ser maiores. Há aqui umas que têm que ser maior que outras e todas têm que ser de diferente paridade ao nível, no círculozinho de fora. Né? Por isso, o que é que vos parece? O problema é possível ou não? Silêncio. Bom, Bernardo, então, o que é que acha? Parece impossível, mas talvez tenha uma a tentar. Porquê é que parece impossível? Porque está a ver as paridades, por exemplo, o D e o C fazem com que o A e o E tenham exatamente a mesma paridade, se não estou enganado. E Sim. também podemos aplicar isso para o E e o B. Ok? Por isso você está a fazer path consistency, né? Está a pegar em duas e ver se a terceira dá, não é? Em 3 dimensões é mais complicado de pensar. Não, esta tem uma maneira mais simples. Agora vou. Penso só que isto é uma rodinha, não é? Este é clássico, não é? Por isso, se este é par, este tem que ser ímpar. Isto não estou a fazer nenhuma consistência daquelas clássicas, não é? Se este é par, este é ímpar, par, ímpar, par. Não dá. Ok? Uma rodinha de variáveis com paridades diferentes entre vizinhos, não é? Tem que ter um número par de variáveis. Okay. Isto sou eu a dizer, okay? Não é o sistema a ver, mas acho eu que é a maneira mais simples de verificar que o problema não tem soluções. Uma coisa é ver que o problema não tem soluções, outra coisa é pôr um sistema que tem algoritmos mais ou menos definidos a verificar que ele não tem soluções, não é? Por isso isto é a primeira parte, então é fácil de ver que, enfim, com este método que o problema não é satisfazível, porque obriga a alternar as paridades, não é? Par, ímpar, par, ímpar, par, e depois não pode haver duas pares seguidas. Não é? Agora, o que é que acontece se nós tivermos bounds consistency? Ou seja, bounds consistency é um caso particular de arc consistency em que eu só olho para os limites, não é? Ou seja, neste caso só verifico se a 1 é, tudo bem. Se a 4 é, tudo bem. Se a 1 e a 4 forem, nem olho para o 2 e para o 3. Okay? Só testo os valores de 1 e 4. Se os valores de 1 e 4 se mantiverem, eu não olho lá para dentro do domínio. Para o interior. Ok? Por isso, se vocês mantiverem bounds consistency, o que é que acham que vai acontecer?
estas restrições, digamos, de diferente paridade, são afetadas com esta ou não? Não. O valor 1 tem suporte na B, não é? Basta ter os valores 2 e 4, não é? O valor 4 também tem suporte. Por isso, os valores 1 e 4 têm suporte, não penso mais no assunto. Bem, e isto basicamente para todas, não é? Por isso, só o bounds consistency não afeta as de paridade, não é? E estas de maior. Afeta? Como? Porque o mínimo do B tem de ser sempre maior que o mínimo do C, do E. Ou seja, o B nunca pode ser 1. O B nunca pode ser 1, exato. E depois, o máximo do B tem de ser sempre maior que o máximo do E. Ou seja, o E nunca pode ser 4. Ok, por isso esta fica com 2, 3, 4, não é? 2, 3, 4. Esta fica com 1, 2, 3. Certo. Depois, fazendo o mesmo raciocínio para o A e para o E, Este só pode ser 2, 3, 4. E este só pode ser... No fundo, 2, 3, não é? O 1 não pode ser, porque o 1 não é maior que nada, não é? O 2 já é maior que 1 e o 2 já é menor que o E, não é? Por isso este terá que ser 2, 3. E este? Isto agora... 1, 2 ou 3. 3 não pode. 3 não é maior que nenhum destes que aqui está, não é? Não, 3 pode ser. Como é que é? Este pode ser 2 e 3. Vamos ver, este aqui só pode ser 2, 3 ou 4. Mas este depois não pode ser 1, não é? Este só pode ser 2, 3. O A pode ser um 2, acho eu. 1, 2, mas não pode ser 3, exato. Este pode ser 1, 2, este pode ser 2, 3 e este pode ser 3, 4. Ok? Como temos aqui 1 e 2 e aqui temos 3 e 4, continua a haver paridades diferentes, não é? Por isso depois não é afetado. 1 e 4 continua a ter paridades diferentes, por isso basicamente a consistência de caminho o que garante é que há aqui valores que são retirados do domínio da A, B e E. Mas não vê que o problema é inconsistente, não é? O problema é impossível. E a consistência de arco? Faz alguma coisa mais ou não? Reparem, estas variáveis só têm dois valores, não é? Só tem dois valores, a consistência de bounds é igual à consistência de arco, só tem dois valores, tem que ter consistência, tem que ter suporte no primeiro valor e tem que ter suporte no segundo. Estas aqui, se este for 3, 4 e se este for 2, 3, consistência de arco mantém aqui valores possíveis. O 3 pode tomar este valor, o 3 pode ser aqui ou não? Bom, se o 3 for este valor, este pode ser 4 e este pode ser 2, não há problema. O 3 tem consistência aqui. Desculpem. Por isso, o 4 é que... Não, o 4 pode ser aqui também. Se este pode ser 3, 4, este pode ser 4, já mesmo, não é? Sim, com arco que não conseguimos Com arco provar nada. consistência não se consegue provar nada, por isso a consistência de arco não adianta muito em relação à consistência de caminho, não é? À consistência de bounce, não é? E consistência de caminho, o que é que vos parece?
O D tem de ser 3. Vamos ver. Se este for 3, 4, não é? E este for 2, 3, porque é que este tem que ser 3? É paridade diferente, não é? Porque o B tinha de ser 4, o A tinha de ser 2, ficámos com paridades diferentes, com D igual a 3. Ok. Vamos lá. Ou 1. Ah, sim, tem para tomar. Ok? Aqui pode ser 1 ou 3, não é? E aqui em relação a este, como é que... Por isso este tem que ser 1 ou 3, estamos de acordo? Porque isto ou é 3, 4, ou é 2, 3. Por isso, se for 3 com 2... Não, vamos lá ver. Desculpem lá, vamos ver com calma. Este pode ser 4 com 3. 4 com 3 não dá, porque 4 com 3 não tinha paridades diferentes. Não é? Por isso tem que ser 4 com 2. Ok? E por isso este tem que ser 3. Ok, este ficou fixado a 3. E o C, o que acontece? Isto tem que ser um 2, isto tem que ser 2, 3, não é? Estão de acordo? Tínhamos visto isto, não é? Por isso, o que é que o C pode somar? Pode ser. Por isso, se for 3, 2, Impossível. se for 3, 2, este não dá, não é? Se for 2, 1, Vamos ter sempre paridades diferentes. nunca dá, não é? Se este for 3, ok? Por isso, se calhar nem vale a pena vir aqui. Este só pode ser um 2. Este só pode ser 2, 3, não é? Por isso, a única maneira deste ser diferente é de ser 2, 1 ou 3, 2. 2, 1 ou 3, 2 são sempre paridades diferentes, não é? Dois valores com paridades diferentes nunca podem ser estendidos ao C. Tá? Professor, se o E for 3 e o A fosse 1. Desculpa. Ok, tens razão. Se o E for 3 e o A for 1, então este pode ser 2. Aliás, tem que ser 2, aliás, pela mesma razão, não é? Por isso, vamos cá ver. 3 com 2 não dá. 2 com 1 não dá. Só dá 3 com 1. Assim é que é. 3 com 1 este tinha que ser 2. Por isso, consistência de caminho, obriga este a ser 2. Consistência de caminho, obriga este a ser 3. E agora? Consistência de caminho diz que qualquer combinação de C e D tem que ser expansível para E. Ora, como C está fixo a 2 e o D está fixo a 3, como é que vocês estabelecem um valor para o E? Isso é impossível. Impossível, ok? Por isso, com consistência de caminho, vocês descobrem que o problema é impossível. Não é daquela maneira mais simples que eu tinha visto, não é? Que é par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, mas também lá chega, não é? Tá? Sim. É um bocadinho o assunto depois, eventualmente, mas é uma questão de treino, digamos, de escolher as variáveis. Não tem assim nenhum mistério, mas é bom perceber o que é que o sistema faz, porque em última análise, quando vocês implementarem um sistema e quiserem ver o que é que faz a propagação do sistema,
convém perceber o que é que ele consegue fazer, não é? Mentalmente, para ver se vale a pena o esforço. Bom, ok, por isso este aqui está resolvido, vamos aqui ao próximo. Bem, isto é a mesma coisa da bocado, o E e o quer dizer a mesma coisa, o diferente é diferente mesmo, não é? Enquanto que estes são diferentes paridades, o diferente quer dizer mesmo diferente. E os valores são 1, 2, 3, para todas as variáveis. Ok, então vamos lá ver o que é que acontece com, bem, com domínio, com node consistency, já vimos que não há problema, não é? Não vale a pena pensar nisso, não há restrições ou nada. Já agora quem é que falta aqui assim? Tomás, ok? Agora toca-lhe assim. Senhor, pode dizer outra vez o que é o zero, se faz favor, ou o. O O quer dizer que eles têm têm diferentes paridades. O E quer dizer que é even parity, ou seja, a paridade deste tem que ser igual à paridade deste. O O quer dizer que a paridade deste tem que ser diferente da paridade. Se um é par, o outro é ímpar. Ok? E o E quer dizer que eles têm a mesma paridade. Ou são ambos pares ou são ambos ímpares. Ok? Vamos lá ver então o que é que se consegue obter com consistência de nulo. Todos os valores, todas as variáveis, nenhuma variável, aliás, está incluída numa restrição unária, não é? Tipo, A maior que 5, não há nada disso, por isso, node consistency está garantido. Arc consistency. Bom, a diferença já vimos, desde que haja dois valores, entre o E e o D, há sempre um valor do E que é diferente do outro valor do D. Ok. Em relação às paridades, desde que os domínios tenham paridades diferentes, valores de paridades diferentes, um valor de um tem sempre suporte na outra paridade do outro, não é? Por isso, à partida, arc consistency também não levanta problemas. E path consistency, como é que é? Esta é a mais rebuscada. Aqui se calhar tem que olhar para os triângulos, não é? Vamos ver aqui triângulo a triângulo. O que é este? A, B, G. Tudo é. O que é que isto quer dizer? Mesma paridade, certo? Ter todos a mesma paridade, senão levanta problema, não é? Certo. Ou são 2, 2, 2, ou então é 1, 3, 1, 3, enfim. Este triângulo não levanta problema. E este aqui? Um E e dois O's. Então, se o A for 2, o gate tem que ser 2. Certo? Os E's têm que ter a mesma paridade, não é? Exatamente. E O outro tem que ter a outra paridade. pode ser 1 ou 3. À partida não há problema, não é? Sim. Por isso, E, O, O não tem problema. E, O, O não tem problema. E, O, e este aqui. O diferente. Então, o D, se for 2, o C é 1 ou 3. Certo? Sim. E o G tem que ser 2, certo? Se o D for 2, Se o D for 2, o G tem que ser 2. se o D for 2, não. O G tem que ser 1 ou 3, não é? Ah, é diferente, esqueça. Sim, exatamente. Ou é a exatamente. paridade. Sim. Se for 2, o C tem que ser 2. Certo? O D, se for 2, o Estamos C aqui tem que ser 2. neste triângulo, ok? Se o D for 2, o que acontece ao G? Agora já me confundi outra vez, professor. O 0 é diferente, certo? Mas era diferente paridade. Ok, sim. É 1 ou 3. Se o D for 2, o Z tem que ser 1 ou 3, não é? Exatamente. E o E. Tem que ser 2, por isso não pode ser. Por isso o D não pode ser 2. Sim, E o E também não pode ser 2, não é? Por isso, exatamente. Tem que ser 1 e 3. Para o dar. D tem que ser 1 e 3. Logo. Sim. O G vai ser 2 e o O- E vai ser 1 ou 3. Ok, por isso, com consistência de caminho, o G tem que ser 2. Sim, Este tem que ser 1 ou obrigatoriamente. 3. Este tem que ser 1 ou 3.
Se o G for 2, o que acontece aqui ao A e B? Tem que ser tudo 2. Por isso, estes 3 têm que ser 2, não é? A, Sim. B e G tem que ser 2. Este tem que ser 1 ou 3. Este tem que ser 1 ou 3. Este tem que ser 1 ou 3. Não dá? Porquê? Sim, sim, sim. O 3 Não, é... não dá, professor. Porque o A tem que ser 2, certo? Exato. O A tem que ser 2. E o G também. De cima são 2. Sim, 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 sim. O E é 1 ou 3. 1 ou 3. E tem que ter a mesma paridade do F. Que também tem que ser 1 ou 3. E depois está ali o O. Ok, sim, certo. Que é diferente. Não Sim, tem está problema, certo. não é? Não. Por isso, Está certo, sim. consistência de caminho obrigava o A, o B e o G a serem 2 Sim, e as outras a serem 1 ou 3. certo. Por isso, até aqui tudo bem, não é? Tudo bem, quer dizer, isto é a pergunta A, não é? E a pergunta B. O que é que acontecia se as restrições entre as variáveis A e B ficassem de tipo O? Era impossível, Porquê? porque se o G fosse 2, o A e o B tinham que ser 2 e não podia ser, porque Ok, por isso, tinham que ser diferentes. basicamente, isto seria com consciência de caminho. Sim, Consciência de caminho verifica que não pode ser aliás, nem é preciso este ser 2, não é? Se este fosse E e este fosse E e este fosse O, quer dizer que estes dois tinham que ter paridade diferente. Qualquer combinação com paridade diferente não conseguia ser estendida para G, que eu tinha que ter a paridade de um ou tinha que ter a paridade do outro, não é? Não é? Se isto fosse um O, sim, estes dois tinham que ter paridades diferentes. E não há nenhum valor que possa ter a mesma paridade de duas paridades diferentes, não é? claro. Por isso bastava isto, nem era preciso mais nada, ok? Por isso o problema é insatisfazível e a consistência de caminho garantia isso, não é? Consistência de ar continuava a não garantir nada, não é? Acho eu. Consistência de ar continuava a ter tudo dois valores, só quando começassem a dar valores às variáveis é que eventualmente descobriam que a coisa dava asneira, não é? Com um bocado de sorte, não, mas mesmo com um bocado de sorte, se ela é impossível, vocês à partida podiam dar o valor A igual a 1, não é? E falhava. Depois tinham que dar o A igual a 2, falhava. Depois davam A igual a 3, falhava. Quer dizer, qualquer uma das variáveis, vocês tinham que dar os três valores e verificar que os três valores falhavam. E por isso havia algum backtracking, ok? Por isso tinham que ter consistência de caminho. Esta parte nós não demos, mas com qual é a variável de ordenação que vocês, se vocês não soubessem o que é que são estas restrições, sabiam só que tinham estas variáveis, quais eram qual era a ordem de variáveis com que ordem é que vocês deviam ordenar, atribuir valores às variáveis? Por onde é que deviam começar? Eu iria começar por meio, Porquê? que tem mais variáveis associadas. Ok. Bom, este não Ah, dá mas em frente, tudo. quando dermos as heurísticas, vamos ver isso, ok? Por isso, basicamente, uma das heurísticas é começar com aquela que é mais provável falhar, é o chamado fail first, não é? Ou first fail. E normalmente o first fail é a variável que tem menos valores no domínio. Tem menos valores no domínio, é possível que seja, é mais fácil de falhar porque há menos alternativas, não é? Outra hipótese é que tem mais restrições associadas, não é? Se ela tem mais restrições associadas, é provável que seja mais difícil de acertar, não é? Por isso, tipicamente, eu diria que começava pela primeira. Em termos genéricos, eu diria que se eu começasse pela primeira e a seguir fosse para uma destas, eu garantia que as restantes tinham a configuração de uma árvore, aliás, neste caso de um caminho. Já vimos que, do ponto de vista de... Enfim, não demos esta parte, mas vamos dar mais à frente, mas claramente, se eu conseguir ter uma árvore, um sistema de restrições que tem a configuração de uma árvore, basta marcar consistency para verificar se o problema é resolvível ou não. Isso já demos, não é? Demos numa das aulas anteriores. E por isso ter a consistência de caminho é muito fácil.
consistência de arco, desculpa. Se o sistema tiver a configuração de uma árvore, as variáveis tiverem só, há uma enumeração em que cada variável só tem um pai, então basta fazer a enumeração a partir dos pais para os filhos para garantir que é possível ou não. Mas não, sem mais backtracking. Ok, por isso o 4 ficou resolvido. Vamos para o 5, ok? Temos aqui as restrições são todas de diferença. As variáveis são estas, condomínio 1, 2 e 3. Ok, vamos lá verificar. Será que algum... Eu digo que não há. Que nenhum tipo de consistência, manter nenhum tipo de consistência consegue acabar com o domínio, eliminar valores no domínio das variáveis. O que é que vos parece? Node não consegue porque não há restrições unárias. Node está fora de questão, não é? Arco também não, porque todas têm 3 valores, está fora de questão também, não é? Caminho. Há aqui coisas que vocês podem ver em caminhos, não é? Por exemplo, se estas foram 1, 2, 3, o que é que tem que ser a G? 2. Se o I for 1, certo? O G não depende só do I, não é? Sim, eu sei, mas o I Se este for O I 1, tem que ser diferente do D. o I tem que ser diferente do D. Então, era 1 e 3. E o A e o Q eram 2. Ok. A resposta é o A tem que ser igual ao G. Ou o G tem que ser igual ao Ok, pronto. Ok? O G tem que ser igual ao A. E já agora, o G tem que ser igual a mais qual? Ou C? Ao C. Ao F. Não, ao F. Ok? Se estas duas são diferentes, o G tem que ser certo. igual ao F. Ok? Por isso, A, o G e o F têm que ser iguais. De acordo? O B tem que ser igual ao H. E o H tem que ser igual ao D. Pela mesma razão, não é? Sempre que há aqui um triângulo, um paralelogramo, não é? A diagonal que falta obriga a ser iguais. Por isso, as soluções possíveis é o A, o que a consistência de caminho impõe é que o A seja igual ao G, que seja igual ao F, o I seja igual ao C e seja igual ao E, e o B seja igual ao H e seja igual ao D. Isto é um bocado... Estou a ver isto, já conheço, mas acho que dá para perceber isso, não é? Três e 2, 5. Há 9 variáveis e há 3 grupos de variáveis que têm que ser iguais. Mas a partir daí pode ser qualquer coisa, não é? Eu sei que o A tem que ser diferente do I, tem que ser diferente do D. Mas se fixar o A a um valor, obriga o G a ser o mesmo valor, o C a ser o mesmo valor, por isso pode ser o A igual a 1, 1, 1, 2, desculpa, 1, 1, 1. Este pode ser 2, 2, 2, 2 e o outro ser 3. Não é? E qualquer combinação é possível. Por isso, todas as soluções, existem soluções, digamos, com todos os valores possíveis para cada uma das variáveis. Por isso, olhando para todas as soluções, que é o que eu estava a ver, as soluções do problema, não há nenhum tipo de consistência que possa eliminar valores do domínio das variáveis. Qualquer valor corresponde a uma solução. Está claro? Agora posso fazer aqui.
Eu vou pôr aqui para vocês verem. Por isso, o A tem que ser igual ao G, tem que ser igual ao C. Professor, se o senhor está a querer mostrar, não está a Mas aparecer. não, ainda não mostrei, eu estou só a escrever, depois já vos vou mostrar. Eu que não vejo as duas ao mesmo tempo. Aliás, acho que dá para ver as duas ao mesmo tempo. Vou fazer aqui o share diferente. Fazer com esta. Eu não sei se vocês veem as duas. Vocês continuam a ver o. Não sei se conseguem ver as duas ao mesmo tempo, mas. Agora vemos o Notepad, senhor. Pois, eu sei, não dá para ver as duas. Por isso, eu vou pôr aqui as igualdades e depois vocês. Por isso, o A tem que ser igual ao G, tem que ser igual ao C, o I tem que ser igual ao. O A tem que ser igual ao G, tem que ser igual ao F, desculpa. O I tem que ser igual ao C, tem que ser igual. Eu depois já volto a pôr isto igual ao E, e depois o D tem que ser igual ao H, tem que ser igual ao B. Já vos vou voltar a pôr aqui o. Eu acho que vou conseguir pôr aqui. Vou ver se consigo. Isto aqui é. Como é que é? Estou aqui na. Não sei se consigo fazer aqui, mas talvez consiga. Não consigo. Como é que. Estava a ver se conseguia pôr aqui uma imagem por cima. Isto tinha que estar no. Aqui devia conseguir fazer isto no preview. Porque é que eu não consigo fazer isto? Não estou a ver aqui o preview como devia ver. Seja como for, eu vou voltar aqui a pôr o. Por isso, se quiserem, escrevam estas. Onde é que está aqui? Estou aqui. Por isso, escrevam este. O A tem que ser igual ao F, tem que ser igual ao G. O C tem que ser igual ao E, tem que ser igual ao I. E o B, o D e o H têm que ser iguais. Por isso, basta que uma seja 1, a outra seja 2 e a outra seja 3. Qualquer combinação é possível, ok? Estão a ver as igualdades, não estão? Vou passar agora para o quadro outra vez, não é? Aqui, não é? Bom, por isso, todos os valores, há aqueles triplos que vocês podem usar. E por isso, neste problema, a partida não tem. Aqui é mais um problema de simetrias, não é? Imaginem agora que vocês fazem a atribuição de valores pela ordem A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não é? Será que conseguem obter backtrack free? Ou seja, a partir de todas têm soluções. Mas será que eu, usando esta ordem, consigo descobrir uma solução sem backtracking? Isto com R consistency. É o normal, digamos. Imagina que comece pelo A, não é? O A terá que ser 1, 2 ou 3, não é? Normalmente será por 1. Será igual a 1, não é? A seguir vou para o B. A partir do A ser igual a 1, obriga-me o D a ser 2, 3, o I a ser 2, 3 e mais nada, não é? Não é que posso ir para o B. Que valores é que pode ter o B? Bom, o B pode ser 1 também, não é? Se eu fizer a ordenação, a atribuição de valores por ordem crescente, que é o normal, eu posso pôr o B igual a 1. Bem, mas como eu já sei que o A tem que ser igual ao F e igual ao G, e o B tem que ser diferente, mais tarde ou mais cedo eu vou descobrir que isto tem chatices, não é? Se este for igual a 1 e este for igual a 1, este tem que ser 2 e 3 também. Se este for 2 e 3 e este for 2 e 3, mais tarde ou mais cedo é impossível ter 3 valores, só com 3 variáveis, só com os valores 2 e 3. Mas eu não descubro logo isso, porque a seguir vou para a C, não é? E vou dar outra vez C igual a 1.
e continua a dar, enfim, mais uma propagaçãozinha, mas só muda aqui o F e o H. E só quando eu finalmente chegar ao D é que tenho que dizer que o D é igual a 2 ou 3, não é? Se eu puser D igual a 2, este fica 3, este fica 3 e falha. Se eu puser o D igual a 3, este fica 2, este fica 2 e falha. Por isso, eu dou um valor ao A, dou um valor ao B, dou um valor ao C, e só quando dou o valor ao D é que eu descubro que dá asneira e tenho que voltar para trás. E vou voltar para trás no C. Não é? Se fizer ABC, vou voltar para trás no C e não resolve nada porque o problema está aqui. Ou está entre A e B. A e B não podem ser os dois um. Por isso, fazer o backtracking para C não me resolve problema nenhum. Isto é claro ou não? É assim. Ok, por isso, à partida isto, com consistência de arco, apenas com esta ordem das variáveis, não vou a lado nenhum. Quer dizer, vou, mas com backtracking, não é? E se eu fizesse consistência de caminho? Suponhamos que aqui fazia a mesma coisa, o A igual a 1. O que é que acontecia se eu pusesse o A igual a 1? Bom, por D tem que consequência, ser 2, 3 e 2, 3. o ID tinha que ser 2, 3, não é? E se o ID fosse 2, 3, se o I e o D fossem 2, 3, o que é que a consciência de caminho me obrigava? Um tinha de ser 3 e eu tinha de ser 2. Não, não, mais do que isso. Se este for 2, este for 3, o G tem que ser? Ok? Por isso, por consistência de caminho, se o A for 1, o G fica logo fixado a 1. E o F também. E o F também. Ou seja, e estes ficam 2 ou 3, não é? Se a seguir fixar um a 2, o outro fica fixo a 3 e fica tudo fixo. Tem uma das soluções possíveis, não é? E por isso, por consistência de caminho, eu descubro uma solução sem backtracking. Tá? Por isso, com consistência de caminho, com certeza que eu descubro isto sem backtrack, porque todas as variáveis têm soluções, eu consigo ir eliminando os valores possíveis das variáveis, qualquer que seja a ordem que eu escolha. Podem escolher qualquer uma. Podem começar pelo G, não é? Põe o G igual a 3, por exemplo. Se o G for igual a 3, estes dois têm que ser um 2. Por isso o A também tem que ser 3. E se o G for 3, o IH tem que ser um 2 e o F tem que ser 3 também. Por isso a solução em que o A igual ao F igual ao G já está com A e F e G igual a 3. Qualquer que seja o valor, a variável e o valor para onde vocês comecem, imediatamente ficam 3 valores fixos e os outros dois depois é um bocado arbitrário. Porque há soluções neste caso, não é? Tá? Agora, isto também é um bocado viciado, porque usar consistência de caminho é pesado. Esta pergunta é, se usarem consistência de arco só, vocês conseguem obter uma ordenação que seja backtrack free ou não? Bom, aqui esta foi uma ordenação um bocado estúpida, não é? É por ordem alfabética, mas se vocês puserem o A igual a 1, por exemplo, como eu comecei há bocado, o que é que fariam a seguir? Tínhamos o G e o F igual a 1 também. Não, vocês não sabiam, só tem arc consistency, não é? Ah, ok. Vocês fizeram o A. Pois agora será que usando arc consistency vocês conseguem descobrir uma solução sem backtracking? Esta não, esta ordenação é má, não é? Mas será que há outra ordenação possível? Ok. Começando com A igual a 1, o que é que vocês podiam fazer a seguir? O D e o I diferentes de 1. Não, a seguir tinham que atribuir um valor a outra variável, não é? Aliás, tinham que restringir, o I e o D passavam a ser 2 ou 3, não é? Todas as outras se mantinham com 3 valores no domínio, não é?
Esta continuava a ser 1, 2, 3, todas elas continuavam a ser 1, 2, 3, não é? Porque esta é 2, 3 e esta é 2, 3, não é? Que variável é que vocês iriam atribuir valor a seguir? Usando aquela heurística do first fail que o professor falou há bocado, o I ou o D, Claro, ou tinha seja, menos valores. usavam as que estão mais restringidas, não é? Por isso iam pôr o A igual a 1, por exemplo, e o I igual a 2. Se pusessem o A igual a 1 e o I igual a 2, esta ficava igual a 3, não é? Se este ficasse 2, 3, este já ficava 1, por consistência de arco só. Bem, depois fixavam todas, acabavam por fixar todas, não é? Porque a partir de que haja duas, há uma terceira, desta terceira fixam esta, se tiverem estas fixas, esta também é fixa, se estas for fixa, esta fica fixa, e por aí adiante, não é? Por isso, existe de facto, ou seja, a consistência de caminho é muito forte, mas também é muito pesada. Às vezes vale a pena vocês terem uma ordenação de variáveis que consiga, digamos, resolver o mesmo problema que a consistência de caminho sem ser tão pesada. Tem que ter uma boa ordenação de variáveis. Isso é o que nós iremos ver depois nas heurísticas, quando falarmos das várias ordenações. Qual é a variável que eu escolho a seguir para tentar resolver o problema, não é? Se eu tiver uma boa escolha de variáveis, aliás, variáveis valores, digamos, a arte heurística é isto. Se o problema for satisfazível, se vocês tivessem a capacidade de adivinhar o que é que deviam fazer, adivinhar uma solução, não é? Vocês bastava pegar em cada uma das variáveis e pôr o valor que ela devia tomar na solução. Não é? Não havia backtracking nenhum. O problema é que vocês não conseguem adivinhar. Vocês nem ninguém, à partida. E por isso tem que haver backtracking, porque qualquer que seja a atribuição há sempre enganos. Isto se o problema for satisfazível. Se o problema não for satisfazível, não há hipótese de resolver o problema sem backtracking. Ok. Esta última pergunta. Será que vocês conseguem inferir restrições de igualdade para o problema? Que não estão cá. Cá só estão restrições de desigualdade, não é? Será que vocês conseguem inferir restrições de igualdade? Aliás, já as inferimos. Mas... Não, exato, é aquela da bocado. Quais? AGF, ICE e a BDH. Aquela. Porquê é que o A é igual ao G? Como é que vocês descobrem isso? Então, porque as adjacentes ao A também estão ligadas ao G, mas o A não está ligado ao G. Portanto... Sim, mas isso é a manutenção. Quer dizer, vocês estão a tentar... Elas aparecem explicitamente quando vocês tentam forçar o path consistency. Exato. Porque path consistency não impõe, não restringe, à partida não restringe valores às variáveis. Path consistency o que faz é impõe restrições entre duas variáveis. Não é? Por exemplo, neste caso o que vocês veem é assim, se o A e B, se o A e G fossem diferentes, não é? Como é que é? Por acaso até é mais complicado que isto. Se um elemento for adjacente a ambos DI, se houver outro elemento também adjacente a DI, tem de ser igual. Como? Pois, mas isso estão a trabalhar com quantas variáveis? 4. Por isso isto já é consistência 4. Sim. Ou seja, qualquer atribuição de valores a 3 variáveis só pode ser estendida à quarta, tornando a quarta igual à primeira. É igual a esta. Ou seja, vocês estão a impor consistência 4. Então, mas se há um arco entre duas variáveis e há outro entre a segunda e uma terceira, a terceira tem que ser igual à primeira. Como? Há um arco entre I e D, é isto? Por exemplo, sim. Significa que se houver um arco entre a segunda e uma terceira, neste caso seria G, significa que esse G, se não tiver ligação à primeira, tem o mesmo valor que a primeira. Qual primeira? No Esta? caso A. Mas, por Mas exemplo, aí já está a falar em 3 variáveis. Eu tenho A e D. E agora vou descobrir a quarta, não é? Não, eu estava a dizer, por exemplo, imagine, AI, se há uma ligação entre AI
e houver uma ligação entre a segunda, neste caso que é I, e uma terceira, neste caso G, caso não haja uma ligação entre a terceira e a primeira, significa que a terceira é igual à primeira. Porquê? A Então, partida não, não é? porque, Esta pode ser não, 1, porque 2, 1. se A é igual a I, então significa que são diferentes. Se I é igual a G, Não, mas significa não que é, I isto não é igual, isto é diferente, ok? Sim, sim, exato. Então, Se A for diferente do I e o I for diferente do G, não há obrigação do A ser igual ao G. 1, 2, 3, não há problema. mas se eu domino três variáveis, Não, esta pode ser 1, esta pode ser 2 e esta pode ser 3. certo, tinha que ser com a D também. Só quando eu olho para a D é que vejo que aqui há gato, não é? Uhum. Ou seja, qualquer combinação das variáveis A, I e D só pode ser estendida para a quarta, tornando o G igual ao A. Por isso há uma igualdade implícita entre A e G. Lá está, que se há uma igualdade implícita, era útil pô-la explícita, não é? Isto em termos depois de... Se eu quisesse usar depois a consistência de arco, que eu não sei essas igualdades, aí passava a ser direto, não é? O A era igual a 1, exatamente o G era 1 e o F também era 1. Tornava a coisa mais fácil. A propagação era mais rápida, não é? Embora, e nesse caso nem precisava de ter uma ordem qualquer ordem servia se eu tivesse as igualdades lá metidas, se vocês olharem. Se as igualdades fossem metidas, se eu pusesse o A, imediatamente o G ficava com o mesmo valor do F, e depois o D e o B podiam ser um valor qualquer, já não podia ser 1, o B já teria que ser 2 ou 3, não é? E aí podia já escolher o 2 ou o 3. Qualquer um funcionava. Não é? Tá? Vamos fazer mais um ainda. Acho que ainda dá para mais um, depois paramos. Mas estão a perceber a subtileza, digamos, entre as várias propagações? Isso normalmente o que se faz é arc consistency, ok? Em alguns casos pode-se fazer path consistency, e neste caso até dava jeito de fazer 4 consistency, porque tornava algumas restrições explícitas. Mas em geral, quer dizer, se o problema tiver 100 variáveis, vocês esqueçam o path consistency, porque já estão a ver com 100 variáveis. Tinham que ver todas as combinações de duas variáveis. Aliás, de 100 variáveis, 3 a 3, são um bocado grandes, não é? Bom, mas vamos ver um outro. Eu não sei quantos é que há mais. Há aqui mais 2 ou 3, mas vamos fazer só este aqui, depois os outros deixo-vos fazer. Pensarem no assunto. Este deve ser parecido com o que nós fizemos antes, mas deixem cá ver. Por isso há as variáveis externas, por isso as variáveis à volta deste caminho, do hexágono, têm valores 1, 2 e 3. As variáveis internas têm os valores 1 e 2. As restrições são de diferença, são as mais simples. Por isso, o problema não é satisfazível. Estão de acordo ou não? O que é que vos parece? Então, por exemplo, se pegarmos em F, No F, F, onde é que está o F? Está aqui. é mais à esquerda, sim. Se olharmos para o F com o A, com o E e o L e o K, dá para perceber que não há uma atribuição de valores que respeite, que seja satisfazível. Porquê? Deixa cá ver porque é que não. Se o F for 1, o L e K podem ser 2, 3. Não podem porque só podem ser 1 ou 2. Ok, se for 1 não dá, ok? Mas pode ser 3.
Se for 3, este pode ser 1 ou 2, não é? Se este for 1, este pode ser 3. Pode ser 2. Se este for 2, este pode ser 1. Só por aqui não chegam lá, não é? Então e o G? Ou o J? Este aqui, bom, ok. Então agora, agora tínhamos que ver, não é? Se este fosse 1, tínhamos, por hipótese, este é 2. Este teria que ser 3. 3 e 2 seria 1. Acho que ainda dava. Não, mas, por exemplo, o J. Ah, não, esses já são os exteriores também. Estava a pensar o J é D, mas o ED pode ser 3 também. Portanto, é lá. É o melhor é pensar, pensem aqui dentro. O que é que acontece no círculo do meio? Só podem ser 1 ou 2. 1 ou 2, não é? E alternadas têm que ser alternadas, não é? Por isso, este é 1 ou 2, o valor é que pode ter o A. Se o G for 1, Se estes forem 1 e 2, não é? Que valores é que podem ter o A? 3. Se estes forem 1 e 2, que valor é que pode ser o F? 3. 3 e 3, Não, não. já não dá, ok? Por isso, se pensarem que cá dentro elas são alternadas, não é? Esta, no fundo, o G e o K são iguais. Se o G e o K são iguais, tem que ser 1 ou 2, este será o outro, e o A e o F terão que ser o terceiro valor, não é? Ambas terão que ter o terceiro valor, isso não dá porque elas têm que ser diferentes. Por isso, à partida, o problema não é satisfazível, não é? Não se pode resolver. Consistência de arco, consistência de nó, descobrem isso ou não? Bem, não vale a pena. E de arco? Arco não. Desde que haja restrições de desigualdade, não é? Como vimos há bocado, desde que as variáveis tenham pelo menos 2 valores no seu domínio, a diferença não faz nada. Com consistência de arco, não é? Consistência de caminho, o que é que acontece? Então, neste caso, era exatamente isso que eu estava a dizer, não é? Como é que vocês podem estender estas duas variáveis para uma terceira? Quais são as atribuições de valores a LG que são compatíveis entre si? Ou é 1, 2 ou é 2, 1, não é? Tem de ser sempre 3. E por isso o A tem que ser sempre 3. Quem diz o A diz o F, o E, o D, o C e o B. Todas elas têm que ser 3, não é? Por isso, obviamente, não há possibilidade. Ou seja, neste caso, a consistência de caminho obriga a fixar as variáveis externas a 3 e depois a consistência de arco verifica que não, esta restrição verifica que não é possível haver soluções. Não é? Por isso, com path consistency, vocês conseguem perceber que o problema não é satisfazível. Bom, mas e se as variáveis fossem, se as de dentro fossem 1, 2, 3? Bom, aqui acho que já não havia problema, não é? 1, 2, 3. 1, 3 dá 2. 1, 2 dá 3. Há sempre uma terceira que consegue, não é? Resolver o problema.
Está claro ou não? Sim. Por isso, com 1, 2, 3 não haveria problema, há várias soluções. Não é? E as soluções são, há 3 tipos de soluções. Aliás, há várias combinações. O A, B, no fundo você tem que fixar o A 1 ou 2 ou 3, o B será uma das diferentes, a G será outra, por isso no fundo há 6 soluções possíveis. Depois, a partir da altura em que fixam o A e o B, que são 6 possibilidades, não é? O resto depois fica tudo fixo. Agora, será que existe algum tipo de consistência que consegue obter redução do domínio para alguma das variáveis? Já provámos que path consistency restringe o domínio das externas a 3. Que? Mas isto é com o novo problema 1, 2, Com o novo 3. problema, não é? Com o novo problema, à partida não é? Sim, sim. Se todos os valores são possíveis, não há hipótese de eliminar a redução, não é? Todos os valores, existem soluções em que em que A tem valor 1, 2 ou 3, em que o B tem valor 1, 2 ou 3, G tem valor 1, 2 ou 3, por isso é impossível reduzir o domínio das variáveis. Mas será que... ok. Aqui agora é parecido com o outro. Qual é o tipo de consistência e heurística das variáveis que são mais adequadas? Enfim, agora já estou a falar heurísticas, vocês não demos, mas basicamente acho que é fácil de perceber o que é que vos parece mais útil neste caso. O tipo de consistência seria o path consistency. Tínhamos visto que Mas a reduzia. parte de consistência é pesado, não é? A Sim, ideia é, sim. será que vocês conseguem resolver o problema sem backtracking com arc consistency? Aqui o ideal será usarem arc consistency, porque é mais leve, não é? E a ordenação ser, cada vez que tem uma variável, vão à vizinha, não é? Como fizemos há bocado, não é? Ou seja, se eu tiver o A igual a 1, a seguir vou fixar o B. B igual a 2, não pode ser 1. Uma vez fixado o A igual a 1 e B igual a 2, arc consistency obriga-me isto a ser 3, não é? O problema é que a consistency pode criar cenários impossíveis. Pode, se eu começar a dizer que este é o A, que este A vale 1 e o D vale 1, se eu a seguir for para esta, pode dar a geneira, não é? Ou seja, por exemplo, se este for 1, se este for 1, imagina que este é 1 e este é 2, não é? Este é 3. 2 e 3 é 1. 1 e 3 é 2. Então, imagina que eu ponho A igual a 1 e a seguir vou dizer que o C é igual a 1. Aliás, tem mais, não é? Se o C for igual a 1 e este for igual a 2, este é igual a 3. 1 e 3 este é 2. 2 e 1 este é 3, se não me engano, ok? Digamos que eu ponho A igual a 1 e depois digo que o D é igual a 1. Pode ser asneira, não é? Quando eu puser o A igual a 1, se vocês propagarem mesmo só diretamente, não, mesmo com arc consistência vocês não chegam lá, porque o A igual a 1 reduz estas 4 a 2 valores. O D igual a 1 reduz estas 4 a 2 valores. Mas não faz mais nada. Estas continuam a ter 3 valores. Por isso vocês ainda não perceberam que estão a fazer a geneira com pôr A igual a 1 e D igual a 1. Só quando começarem a pôr outras é que vão ver que o A não pode, se o A for 1, o D não pode ser 1. O A tem que ser igual ao H. Por acaso? Desculpa. Por acaso o A e o D têm que ser iguais. Como vimos há bocado, não é? O A tem que ser igual ao H e o H tem que ser igual ao D. Não, se fizerem o A igual ao... E por isso o E pode ser... Não podem pôr A igual a 1 e E igual a 1. Não é? Se pusessem o A igual a 1, fixavam estas variáveis. Se puserem o E igual a 2 valores. Se puserem o E igual a 1, também fixam estas reduzem estas variáveis a 2 valores. A única que é comum é esta. E se puserem esta igual a 1 e esta igual a 1, esta fica a mesma com 2 valores, 2 e 3. Por isso, só mais à frente é que vocês vão perceber que isso não é uma solução possível. Professor, Sim. Diga. para desprovar a ARC como possível consistência, não bastava, por exemplo, dizer
G igual a 2, B igual a 1, passa. G igual a 2, H igual a 1, passa. E depois quando ele vai fazer o check, BH falha. Como é que é? Desculpe, outra vez. G2, B1, passa o Sim. primeiro. Depois G2, H1 e passa nesse arco. E depois quando vê o arco BH falha. Não, não acontece isso, porque se fizer G2, B1, não é? O H fica automaticamente fixado a 3. Não pode ser 2 por causa deste, também não pode ser 1 por causa Mas deste. em arc consistency ele só vê dar arco. Então, mas está a ver, se fixou este a 2 e este a 1, isto passou a ser um arco, não é? Sim, mas quando ele está a fazer o GH, ele pode ir buscar o valor de QB. Ah não, mas temos uma heurística também que reduz os... Não, imagina que você começa por essa ordem, por G igual a 2, não é? Imediatamente o H deixa de ser 2. Sim, sim. Depois diz, ok, agora vou pôr o B igual a 1. Ok? Se puser o B igual a 1, o H deixa de ser 1. Por causa da propagação em arc consistency, não é? Sim, sim. Okay. Por isso o H fica fixo a 3. Por isso depois já não pode pôr o H igual a 3. Aí H igual a 1. Aí, quando chegasse a esta ordem, já tinha o H fixo, não é? Por isso, tipicamente, a enumeração devia ser feita através das variáveis vizinhas. Não se ponham aqui a dar saltos em termos da estrutura, não é? Logo que sabem uma variável, vão às variáveis vizinhas e fixem uma delas. Não é? Sim, sim. Aí não tem problema. Se fizer o A igual a 1 e o F igual a 2, já não tem problema nenhum, porque 1, 2, este fica 3, 3, 2, este fica 1, 1, 2 ou 3, este fica 2, enfim, façam, como dizia o outro, fazer as contas. Não é? Outra coisa que se pode ver aqui, que é como é que é a questão das simetrias. Não é? Aqui as variáveis, isto aqui é simétrico de um lado e do outro. Não é? Qualquer solução que vocês têm, não é? Qualquer solução que vocês têm, se virarem ao contrário, continua a ser solução. Por isso, basta dizer, por exemplo, que o A é maior que o B. Se serem que o A é maior que o B, obtêm soluções. Não todas. Mas depois, virando digamos, a rede em termos deste eixo, trocando o A com o B, obtém outra solução automaticamente. Enfim, esta parte não demos ainda simetrias, mas podem pensar no assunto. Basicamente, há soluções que são simétricas. Por isso, muitas vezes, quando nós olhamos para uma rede e olhamos para as restrições e vemos que elas são simétricas, se são simétricas, se houver uma solução, existe outra solução simétrica. Por isso, o que nós devemos fazer é eliminar, é pôr restrições adicionais para evitar as soluções simétricas. Não porque elas não sejam soluções, mas porque se obtivermos uma solução, as simétricas são obtidas automaticamente. Escusamos de andar a fazer pesquisa para as soluções todas. Bom, acho que podemos ficar por aqui. Espero que tenham percebido bem as diferenças do ARC, do PATH, do Bounds Consistency, em alguns casos até consistência 4. Basicamente é este tipo de raciocínio que é preciso fazer. É este tipo de raciocínio que é preciso fazer para obter as várias restrições, a propagação. E, em princípio, existe como é que se diz, um trade-off, por isso um compromisso entre fazer pouca coisa com arc consistency ou node consistency e obter alguma redução, ou obter alguma redução adicional, mas à custa de muito trabalho. E aí a coisa pode não compensar. Por isso, normalmente o que se faz é consistência de arco, ou, como nós iremos ver nas próximas aulas teóricas, consistência de arco, mas generalizada para certas restrições específicas. Por exemplo, o all different, é que nós iremos ver com mais cuidado. Há muita coisa que se pode retirar, apesar de eu dizer que desde que as variáveis 2 a 2 tenham dois valores no domínio, uma diferença entre duas variáveis não faz nada. Mas há maneiras de olhar para um all different, em que, por exemplo, se eu tiver três variáveis, uma tem variável 1, 2, valores 1, 2, a outra tem valores 1, 2 e a outra tem valor 3, existe 1, 2, 3, aliás, existe maneira de olhar para as variáveis e descobrir que a última tem que ter o valor 3.
apenas por arco, por consistência de arco generalizada. Bom, mas isso é o que iremos ver na próxima aula. Amanhã, aliás. Amanhã já vamos dar essa parte, ok? Por isso, acho que podemos ficar por aqui. Sei, tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Até amanhã, professor. Ok, até amanhã então. Tchau, até amanhã então.